Queremos saudar a todos os irmãos da Igreja Virtual com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria no coração que estamos, neste momento, meditando um pouco na palavra de Deus. Queremos meditar, nesse momento, sobre o profeta Abacuque, no capítulo 1 do profeta Abacuque. Mas, antes de tudo, queremos agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade que nos é concedida de falar da sua palavra, de falar da sua palavra santa e poderosa. Também queremos agradecer ao pastor Jeremias, toda a sua família, e agradecer a todos os irmãos da Igreja Virtual por esta oportunidade. Queremos ler então o capítulo 1, os primeiros 11 versículos do capítulo 1 do profeta Abacuque, que diz o seguinte: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Vede entre os gentios, olhai e maravilhai, e admirai-vos. Porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha sob a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horríveis e terríveis é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade, e os seus cavalos são mais ligeiros do que leopardo, e mais esperto do que o lobo à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte, e os seus cavaleiros virão de longe. Voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência, e os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. E então muda a sua mente, o seguirá e se fará culpado, e atribuído este seu poder ao seu Deus. Neste texto do profeta Abacuque, creio que conhecido de todos, nos traz uma importante mensagem, uma importante meditação para nossos dias, daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz para com as nossas vidas. Queremos meditar um pouco em cima desse texto, mas queremos já dizer que Deus está sempre pronto para ouvir as nossas súplicas, para ouvir as nossas orações, tal qual Ele ouviu as orações do profeta aqui, os clamores do profeta, o pedido do profeta de socorro para com a nação. Queremos então meditar um pouco no que diz aqui o profeta. Já queremos entrar para o versículo de número 2, que o profeta clama a Deus, grita a Deus, dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutas? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Nesse versículo nós vamos ver que o profeta grita pedindo socorro, pedindo a intervenção divina diante do povo de Israel, do povo de Judá, do povo de Jerusalém, que estava sendo massacrado pelas autoridades, massacrado pelos líderes da nação. Os líderes estavam então massacrando o povo que não tinha muita posse, que não tinha muitos bens, que não tinha muito recurso, além de serem
necessitados, de serem frágeis em suas posses, em suas condições financeiras. Os ricos o oprimiam, os ricos maltratavam. E o profeta aqui, ele grita para Deus dizendo: até quando, Senhor, clamarei? Porque ele clamava: clamarei eu e tu não me escutas, gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque, no versículo 3, por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? O profeta está indagando a Deus, o profeta estava pedindo a Deus por quê. Muitos porquês aqui estava sendo colocado por parte do profeta, certo? Então, na nossa vida também, muitas vezes, Deus se cala e nós somos oprimidos, nós enfrentamos dificuldade, nós enfrentamos momentos difíceis, parece que Deus não está presente, parece que Deus não nos ouve, parece que Deus não está nem aí para a nossa situação, mas é bem compreensível que Deus, mesmo no silêncio, Ele nos fala grandemente, Ele nos fala poderosamente, porque Deus está atento a todas as situações, a todas as coisas. Aqui o profeta imaginou que Deus não estava nem aí para a situação do povo, que Deus não estava nem aí para o que estava acontecendo. Ele reclama, ele grita, ele diz as coisas para Deus que estava acontecendo no seu povo, estava acontecendo com a sua nação, os poderosos maltratando os pequenos. E ele continua dizendo ainda no versículo 3, por que a destruição e a violência estão diante de mim? Havendo também quem suscite a contenda e o litígio, ou seja, tudo aquilo que era feito era injusto. Vivia então o povo sofrendo por parte da liderança. Parece que esse texto, parece que essa palavra reflete os nossos dias, reflete a realidade dos nossos dias, porque é assim que nós temos visto nas nossas autoridades, isso que nós temos visto, aqueles que comandam o nosso país, que comandam até precisamente toda a parte de governos municipais, estaduais. Então parece que estamos vivendo isso na prática nos dias de hoje, isso que o profeta está aqui reclamando. O versículo 4 ele diz: por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juiz se manifesta torcido. Parece que o profeta está falando dos nossos dias, parece que o profeta está falando hoje, e é isso que nós vivemos nos nossos dias. Mas o que cabe nós cristãos a fazer é orarmos a Deus, é buscarmos a Deus, porque Ele está sempre atento. No momento certo, no momento oportuno, Ele responde às nossas orações. Ele ouve a nossa súplica, Ele ouve o nosso clamor, tal qual Deus ouviu o clamor do profeta. A partir do versículo 5, Deus começa a responder ao profeta, Deus começa a dizer o que iria acontecer com o povo rebelde, com o povo que estava então maltratando os pequenos, maltratando os pobres. Só que o profeta não entendeu muito a razão de como Deus iria castigar o povo. Então o versículo 5 diz assim: vede entre os gentios e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Deus diz ao profeta: olha, observe, veja entre os gentios, veja entre as nações e observe que eu vou fazer uma obra que você vai não acreditar quando acontecer, quando for contada. Então vai acreditar. E qual seria essa obra que Deus faria? Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se das moradas que não são sua. Então Deus iria trazer os caldeus para castigar o povo rebelde, para castigar a nação que estava distante de Deus, que estava oprimindo o povo. Deus iria usar os babilônicos, os caldeus, e conforme aconteceu, porque eles foram cativos, foram levados cativo para a sua nação, para a nação dos caldeus. Diz ainda o texto que, versículo 7, horrível e terrível é
dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade. Versículo 8, os seus cavalos são mais ligeiros do que o leopardo e mais espertos do que o lobo à tarde. E os cavaleiros espalham-se por toda a parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águia que se apressam a devorar. Então os caldeus iriam ser suscitados para castigar o povo. Então pense e analise neste momento, meu prezado amigo, meu prezado irmão, que Deus sempre fará com que a sua justiça seja feita. Deus nunca deixará de fazer aquilo que necessita ser feito, aquilo que precisa ser feito nas nossas vidas. Deus está pronto para agir. Deus agiu aqui, nós vamos ver na sequência que Deus agiu e Deus vai agir sempre no nosso dia a dia. Nosso clamor, nossas orações serão respondidas, muitas vezes não da maneira que nós pensamos, não da maneira que nós esperamos, mas Deus sabe todas as coisas. Mesmo nas horas que nós pensamos que não é o correto, que não é o certo, que Deus não está fazendo aquilo que aparentemente venha redundar em bens, mas sempre vai acontecer de maneira agradável, de maneira boa, porque Deus sabe, Deus conhece o que é bom para nós, o que é melhor para nós, Ele sabe todas as coisas. Fica tranquilo, meu amigo, fica tranquilo, meu irmão, que Deus sabe tudo o que Ele faz é perfeito, sabe todas as coisas. Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é maravilhoso. Deus é aquele que está atento a todas as situações, em especial dos seus filhos, em especial daqueles que o servem. Deus está com o seu olhar estendido, com o seu olhar atento, tal qual ele estava atento com o povo de Israel, mesmo que o profeta aparentemente achava que Deus não estava agindo, mas Deus sempre estava agindo, Deus sempre estava presente, como Ele está sempre presente nas nossas vidas, e no momento certo, no momento oportuno, no momento adequado, Ele vai estender as suas mãos e vai nos abençoar. Oramos, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Deus eterno, Deus bondoso, Deus poderoso, Deus majestoso. Pedimos que o Senhor venha abençoar grandemente a todos os nossos irmãos da Igreja Virtual, aqueles que estão sempre prontos para entender e compreender que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e que sempre está pronto para abençoar os seus filhos. Por isso nós pedimos em nome do Senhor Jesus, abençoe os teus filhos, abençoe a todos quantos estão ouvindo e ouvirão esta mensagem, esta palavra, para a honra, para a glória e para a adoração do nosso soberano e eterno Deus. Nós te pedimos e nós te agradecemos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.